Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre entrada no solo e corrida descalça. Nós vamos ver aqui o que é que influencia a entrada no solo do corredor e o que é que influencia, o que é que a corrida descalça pode modificar no tipo de entrada no solo. Eu sou Leonardo Azevedo, sou fisioterapeuta, autor do livro Biomecânica da Corrida e vamos ver juntos agora esse assunto que é muito interessante no mundo da corrida e eu tenho certeza que você já foi muito questionado sobre isso pelos atletas de corrida. Então, vamos lá, vou colocar aqui a nossa tela aqui para a gente começar a ver esse assunto. Vamos ver. Nós temos três possibilidades de entrada no solo. A primeira é a mais comum, né, a que todo mundo conhece, que normalmente você observa por aí, e que é um pouco contestada, que é a entrada no solo com o calcanhar. Então, essa é uma entrada no solo típica da marcha, e a gente vai ver aqui se na corrida deve ser assim também. Tá? A segunda forma de entrada no solo é com o médio pé, onde o pé vem todo plantado de uma vez só, calcanhar e antepé, caindo ao mesmo tempo no solo. E a outra forma é a entrada com o antepé. Então, nós temos aí as três possibilidades, a entrada no solo com calcanhar, com médio pé e com o antepé. Vamos ver o que é que influencia esses tipos de entrada no solo. Vamos lá, vamos ver o que é que a ciência, o que é que as pesquisas mostram para a gente em relação a esse assunto. Tá? Então, os estudos mostram o seguinte, ó, de acordo com o perfil do corredor, vamos lá, corredores de elite de meia maratona, 75% deles entram no solo com retropé. Isso aqui são dados obtidos da observação de provas de meia maratona em corredores de elite. Então, se coloca a câmera no solo e se observa, lá os estudos observavam lá todos esses corredores passando em determinado momento, já numa fase da prova que eles já estavam aquecidos e com um padrão de corrida já todo determinado, padronizado. Então, o que se observou é que 75% desses corredores profissionais entravam no solo com o calcanhar. Entre corredores recreativos de 10 km, isso sobe, ó, 81% desses corredores recreativos, né, não profissionais, que gostam de correr e treinam lá para 10 km, 81% deles entram no solo com o calcanhar. Os corredores recreativos de maratona, 90% deles entram com o calcanhar. O que é que muda tanto entre corredores recreativos de 10 e de maratona? Observa uma coisa, o que é que muda aqui? A distância muda muito e isso influencia na velocidade, no ritmo de corrida. E quanto menor a velocidade, quanto menor for o ritmo do corredor, maior a tendência de entrada no solo com o retropé, com o calcanhar. Nós vamos ver lá depois que um dos fatores que influenciam a entrada no solo é a velocidade do corredor. Então, se você pega aí um maratonista lá, mesmo profissional, que entra lá, a imensa maioria entra com calcanhar, se você for ver numa prova de tiro, numa prova de 100 metros rasos, ninguém põe o calcanhar no chão. Você observar o Usain Bolt correndo, é ponta de pé o tempo inteiro. Do mesmo jeito que todos os concorrentes dele vão ter a mesma característica. Com uma prova muito curta, e nessas provas curtas de alta intensidade, alta velocidade, nós temos que seguir um princípio da física. Quanto menor o tempo de contato no solo, mais rápido você é. Então, por isso a tendência, ou melhor, quase que a obrigação, de um corredor de 100 metros entrar no solo com o antepé. Quando essa velocidade cai, que o ritmo é mais lento, a tendência de entrada no solo com retropé aumenta. Então veja que em corredores, que maratonistas recreativos, ó, 90% deles entram com o calcanhar, e em meio maratonistas e maratonistas profissionais, 75% deles entram no calcanhar, porque a velocidade é maior. Vamos lá. Fatores que influenciam a entrada no solo. Veja que não é um assunto novo, a gente fica discutindo hoje, mas ó, as primeiras pesquisas lá em 1978. Fiz questão de trazer um artigo antigo e artigo mais recente
para a gente ver que não é um tema novo a ser estudado. Corredores descalços. Imagine as pessoas correndo descalço agora. É muito comum você ver argumentos, talvez você já tenha visto vídeos no YouTube ou textos no Google, enfim, alguém falando que o tênis influencia a forma de você entrar no solo. Que o fato do tênis ter um drop, ter um calcanhar mais elevado, significaria que aquilo induziria a entrada no calcanhar, aquele drop mais elevado iria induzir a entrada no solo com o calcanhar. Vamos verificar se isso guarda alguma verdade, tá? Entre corredores descalços, correndo no asfalto, solo duro, rígido, percentual de corredores que entram com o calcanhar, olha como cai, apenas 23% vão entrar com o calcanhar. E com o antepé, 76%. Então, a imensa maioria dos corredores que correm descalço no asfalto entram no solo com o antepé. Quando esses mesmos corredores vão para a grama, para um solo mais macio, mais confortável, 54% deles entram com retropé. Veja, era uma minoria, agora a maior parte desses corredores descalços vão entrar no solo com o calcanhar. O que é que mudou aqui? Mudou a rigidez do terreno, mudou do asfalto para a grama, mudou o conforto no impacto no solo. Então, isso é um dos fatores definidores para um atleta entrar com o calcanhar ou entrar com o antepé. A percepção de conforto que ele vai sentir. Quanto mais duro o terreno, maior a tendência de uma passada mais curta e entrada no solo com o antepé. Quanto mais macio o terreno, maior a tendência de uma passada mais ampla e uma entrada no solo com o calcanhar. Então, observa aqui, que no estudo aqui de 2013, né, sobre os fatores que influenciam a entrada no solo, então, entre corredores que usam tênis, aí em solo macio, quando eles são colocados para correr descalço, veja, corredores que normalmente usam tênis, eles tiram o tênis para correr descalço, o que é que acontece com eles? Quando eles estão em solo macio, 20% deles mudam a pisada do calcanhar, a entrada do calcanhar para o antepé. Só 20% desses corredores, quando tiram o tênis, eles mudam para o antepé, quando em solo macio. Porém, esses mesmos corredores, se forem colocados no asfalto, no solo duro, 65% deles vão mudar para o antepé. O que é que mudou aqui? A maciez, a percepção de conforto. Então, um corredor que normalmente corre de tênis, agora vamos tirar o tênis dele e vamos colocá-lo para correr descalço, ver se muda o padrão de corrida. Quando esse corredor vai para um solo macio, como areia, por exemplo, 20% só muda. Agora, quando vai para o asfalto, 65% deles mudam. Não estão acostumados a um solo rígido, a uma impactação desconfortável no solo, eles buscam proteção. Então, essa entrada no solo com antepé no solo rígido, no solo duro, é um mecanismo de proteção do desconforto que é gerado. Então, perceba uma coisa, o fator primordial que eu comentei o tempo todo aqui foi conforto, percepção de conforto, maciez. E essa maciez pode ser oferecida tanto pelo terreno, onde o corredor corre, como pelo tênis. Ambos vão dar essa percepção de conforto. Então, o que é que nós observamos? Que quanto maior a percepção de dureza, maior a tendência de entrada no solo com o antepé. Por quê? Porque na corrida com o antepé, esse corredor faz uma passada mais curta, tem uma oscilação vertical menor e põe a entrada no solo com o antepé. Ele tem menos sensação de desconforto ao aterrissar de forma muito forte o calcanhar no chão.
Quando se dá maciez, quanto mais maciez se dá nessa entrada no solo, no conforto desse atleta, isso pode ser dado pela areia fofa da praia, por exemplo, ou pelo tênis. Então, quanto mais macio, maior a tendência de entrada com o retropé. Ou seja, o tênis, quanto mais grossa for a entressola dele, quanto mais macia e espessa essa entressola, independente do drop, maior o conforto da pisada do calcanhar. Então, esse atleta tende a fazer uma passada mais ampla, uma oscilação vertical maior e aterrissar com o calcanhar. Então, mais duro, passada curta, entrada com o antepé. Mais macio, passada mais ampla, entrada no solo com o calcanhar. E essa maciez vai ser dada tanto pelo tênis, por exemplo, você sai de uma corrida descalço para um tênis minimalista, para um tênis de performance, para um tênis de rodagem. Tudo isso vão dar percepções de maciez diferentes. Então, correr com tênis minimalista não é igual, não simula corrida descalço, não é igual. Ele já oferece alguma proteção, que não é igual a um tênis mais fino e mais leve de performance, que não é igual a um tênis de rodagem. Quanto mais espessa essa entressola, mais conforto, mais macio, mais entrada com o calcanhar. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quais são todos os fatores que influenciam a entrada no solo? Primeiro, a gente já viu bastante calçado, tipo de terreno, né, que se relaciona à maciez. Terceiro, muito importante, a velocidade. Então, se você tem um corredor, por exemplo, que faz 1 km em 6 minutos, ou em 5 minutos, que digamos que é a média mais comum de um corredor recreativo, não tem sentido nenhum ele entrar no solo com antepé. Mas nenhum sentido. A marcha normal é a entrada no solo com o calcanhar. O padrão de corrida mais comum é entrar no solo com o calcanhar. Só faz sentido mudar o padrão de corrida se ele vai buscando performance, a velocidade vai aumentando e esse ritmo vai diminuindo, esse pace dele. Indo para 4 minutos, 4,30, já começa a fazer sentido ele entrar no solo com médio pé para o antepé. Para buscar um padrão de corrida mais performático. Mas se não for esse o caso do seu atleta, se ele é um atleta que corre em 6 minutos e 5,30 em 5 minutos, não faz sentido nenhum mudar o padrão individual dele. E o quarto fator é justamente isso, o padrão individual. Algumas pessoas naturalmente correm com o antepé. Natural dele. Botou para correr, ele já entra com o antepé. Você deve mudar isso, mesmo que ele tenha um pace mais elevado. Não, se é o padrão natural dele e ele não tem nenhum sintoma associado a essa entrada no solo, não mude. Deixe ele exercer o padrão de corrida normal dele, que é natural para ele. Se preocupe apenas em dar um reforço muscular para o tríceps psoral. Porque na entrada do solo, a entrada no solo com o antepé, há uma ação excêntrica muito grande do tríceps psoral para frear essa descida do calcanhar. Então ele entra com o antepé, mas esse calcanhar depois vai descer. Essa ação excêntrica é muito desgastante para o tríceps psoral, então para o tendão calcâneo e para a fáscia plantar. Se é a tendência natural desse corredor, faça um trabalho de fortalecimento excêntrico para o tríceps dele, para ele aguentar volumes altos de treino. Ok? Caso contrário, se não há nenhum motivo para você mudar o padrão de corrida do atleta, se ele entra no solo com o calcanhar, não vá na onda, não tem que mudar para o antepé. Não, se ele não tem um pace que exige a entrada com o antepé, não tem nenhum sintoma que se associe à entrada com o antepé, não mude. Esse é o padrão normal, natural de corrida dele. Você vai ver variações quando algum desses fatores aqui estiverem abolidos. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Então, procure não modificar esse padrão de corrida se não houver necessidade. Então, por exemplo, se você tem um corredor que entra no solo com antepé e está com a tendinopatia de calcânio, lógico que é um bom motivo para treinar a entrada no solo dele com o calcanhar, porque vai exigir menos do tendão calcâneo, vai sobrecarregar menos esse tendão. Se o atleta tem, por exemplo, uma tendinite patelar e você observa ele de perfil correndo e vê que ele tem uma passada muito ampla, entra muito com o calcanhar muito acentuado assim, o pé muito empinado para cima, vale a pena nesses casos
fazer uma passada mais curta e trazer uma tendência para a entrada com o médio pé. Pouquinho de nada com o calcanhar na frente, mas quase que com o médio pé. Então são casos específicos onde você vai modificar o padrão de corrida dele. Ok? Então, se você gostou dessa aula, se você quer dominar a ciência da corrida, eu convido você a conhecer aqui nessa página todo o conteúdo que eu trabalho no livro Biomecânica da Corrida, associado com o curso completo de Biomecânica da Corrida, onde nós vemos toda a biomecânica, estabilização do pé na corrida, a biomecânica do joelho, a biomecânica da pelve e de quadril, como fazer a análise biomecânica do corredor com o seu smartphone, sem precisar comprar equipamento nenhum, porque não precisa. A análise biomecânica da corrida nós fazemos com conhecimento e não com instrumento. Qualquer celular com aplicativozinho que coloque em slow motion já resolve a questão. Você já vai ver tudo. E também como fazer o treinamento neuromuscular para prevenção de lesão e preparação dos atletas de corrida e todo um protocolo de treinamento educativo para melhorar o padrão de corrida desse atleta. Então, dá uma olhada aqui em todo o conteúdo e vem comigo nessa jornada de biomecânica da corrida. Um grande abraço e eu te encontro aqui no curso e no livro.